Puxa o microfone. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Grupo Otimista o privilégio de, mais uma vez, poder repartir as minhas ansiedades, angústias e esperanças, né, com debatedores da qualidade daqueles que o Adriano Nogueira, meu estimado amigo, que é o publisher do Grupo Otimista, e esse momento fica muito mais agradável porque eu reparto um painel com dois estimadíssimos amigos. O Roberto Cláudio, que é, sem favor, o melhor quadro que a democracia cearense e brasileira produziu no Ceará, e o meu líder, Mário Heringer, deputado mineiro, que conhece o Brasil, tem sensibilidade, é médico, sente a dor do povo, mais simples. Já andei com ele na região metropolitana da Grande Manhuaçu, lá nas Minas Gerais, e posso dizer que eis aqui um homem público inteiro, né? É ao vivo, gente. Que está nessa luta por vocação. Amigos, a questão básica é a seguinte: ninguém pode ser pessimista, e o mais otimista de todo esse auditório, eu posso provar, sou eu. Por quê? Porque eu tentei ser presidente do Brasil 4 vezes. Se é alguém que tenta ser presidente de um país 4 vezes, ou é louco de pedra, não é? Eu não excluo essa possibilidade, ou é um otimista amante dessa república. Porém, o que está bom não é necessário de ser explicado. A propaganda oficial já faz a pabulagem, como a gente chama no Ceará. Todo dia tem reclame na televisão, não é? Propagandas, etc, etc. Agora, reparem bem, vamos compreender o Brasil, nós todos juntos, com a nossa própria inteligência. Os elementos objetivos do experimento de êxito, de progresso, de desenvolvimento do século XIX e do século XX. O Brasil está ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar nesse pódio dos campeões mundiais. Vejam, terra agricultável. Ninguém no mundo tem estoque de terra agricultável como o Brasil tem. Ainda que nós tenhamos também o recorde de unidades de conservação e de área de proteção das populações tradicionais do mundo. Como proporção do seu território, ninguém no planeta Terra tem moral para apontar o dedo para o Brasil nesse assunto. Ainda assim, temos o maior estoque de terras agricultáveis do planeta Terra. Água. O Brasil tem entre 15% e 20% de toda a água potável do planeta Terra. Só quem não sabe as tensões que se estabelecem ao redor de um riachinho que a Bíblia põe como grande relevo, chamado Rio Jordão, né, ali nas terras do Oriente Médio, é que não sabe da importância estratégica do Brasil ter no seu território, na bacia do Amazonas, na bacia amazônica, na bacia do Rio Paraná, na bacia, enfim, do Paraíba do Sul, ou 20%, de 15% a 20% de toda a água potável do planeta. Nós somos entre a primeira e a segunda província mineral do mundo. E não é só importante a tradição que nós todos conhecemos do minério de ferro, do cobre, do estanho, etc, etc. Não, nós somos hoje o maior estoque relativo das chamadas terras raras, que tem esse nome para não repetir o nome de vários elementos minerais da tabela periódica, que são todos essenciais para a economia digital, para esse mundo da inteligência artificial, para esse mundo do chip, esse mundo da informática. Eu lhes cansaria, por fim, se eu continuasse aqui trazendo os elementos que explicam a potencialidade civilizatória do êxito, do progresso do Brasil, com o argumento do século XIX e do século XX. O mundo está mudando muito radicalmente. E aqui está a minha preocupação central. Vou dizer agora um Brasil que convive com essa riqueza extraordinária, e eu só fiz aqui um exemplo rápido. Eu podia cansá-los com os elementos simbólicos, insolação. O Brasil é o único país do mundo que pode colher uma cultura tropical e uma cultura temperada na mesma data, pela nossa diversidade climática. Ninguém tem isso. Nós plantamos um melão no Nordeste e uva no Rio Grande do Sul, uma cultura temperada, cevada, etc., na mesma data que colhemos uma cultura tropical. Isso não tem no mundo. Isso não existe no mundo. E eu ia por aí. Mas repare aqui uma coisa. O Brasil, 71 de cada 100 garotos no Brasil
na idade do ensino médio, não estão concluindo o ensino médio. Só isso aqui já me dá vontade de sair daqui, de começar a chorar ali atrás, porque 71 de cada 100 dos jovens brasileiros não concluem o ensino médio. Numa época em que a inteligência, a economia do conhecimento, a inteligência digital é criticamente essencial para quem vai ser ou não vai ser um país desenvolvido e civilizado. 71 de cada 100. O governo cria uma bolsa não sei das quantas. Isto é picaretagem ideológica. Porque há duas razões graves para 71 de cada 100 garotos não concluírem o ensino médio no Brasil. A primeira é que nós estamos impondo ao jovem brasileiro, a partir da pré-escola, um paradigma pedagógico do século XIX. Nós estamos impondo à nossa garotada um tipo de escola, um tipo de pedagogia, um tipo de educação, como se nós estivéssemos preparando um estudante francês do século XIX. É o decoreba. Em tempos de realidade virtual, em tempos de Google, em tempos de inteligência artificial, sabe? Você, em tempos de rede social, você ensinar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso, no dia 22 de abril de 1500, quando o garoto, não é, que tem o privilégio de ter o pai rico, está chegando junto com Pedro Álvares Cabral num óculos de realidade virtual. E já está discutindo se é por acaso mesmo isso, e se perguntando por que 6 anos antes, em 1494, Portugal e Espanha foram quase à guerra e tiveram um tratado mediado pelo Papa chamado de Tordesilhas. O Brasil tem essa contradição. Ora, mas isto é solúvel. Isto pode ser resolvido. Mas não será resolvido definitivamente sem imaginação, sem experimentalismo institucional, sem um projeto com começo, meio e fim, porque cada uma dessas gravíssimas tarefas, eu tomei uma aqui, mas eu poderia repetir a tragédia brasileira em matéria de ciência e tecnologia. O Brasil, Roberto, o Brasil é o 13º país do mundo em publicação de estudos científicos. 13º país do mundo em publicação em revistas especializadas de estudos científicos. E é o 76º país do mundo em registro de patentes. Olha o lixo que nós estamos produzindo. Olha a ociosidade da inteligência brasileira que nós estamos produzindo. E os melhores estão indo embora. Estão indo embora do Brasil, porque nem sequer o serviço público, que no passado retinha essas inteligências, hoje, com salários vis, não retém mais. Vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Eu dei outro exemplo. Isso também demanda um projeto. Para onde é que o Brasil está indo em matéria de ciência, tecnologia e inovação? Qual é o orçamento compatível com a meta de curto, médio e longo prazo? Nós ouvimos aqui uma palestra. Planejamento no Brasil virou um esforço notável, generoso, de jovens talentosos como o nosso ministro aqui, e que não guarda a menor coerência com os tomadores de decisão no país. Porque nada sério se produz em nenhuma nação do planeta no curto prazo, da mão para a boca. Agora vamos rapidamente ao curto prazo. Aqui a minha angústia está se agudizando. Eu digo para vocês o curto prazo no Brasil. Repare bem, esse ano, ou nos últimos 12 meses, deputado Maria, nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 1 trilhão e 200 bilhões de reais de juro. Como nós estamos em déficit primário, ou seja, o que o governo arrecada não dá para pagar o que ele gasta no ano, tudo isto foi para o montante da dívida. A dívida está crescendo de uma forma absolutamente explosiva. Ninguém quer ouvir. Por quê? Porque a grande mídia brasileira é nepotista, está controlada por 5 famílias, todas elas comprometidas com a plutocracia que subornou o poder político no Brasil e com uma alienação trágica dos nossos líderes parlamentares, por exemplo, e dos nossos líderes do Executivo.
Para não falar, mas eu devo falar também, com a conivência absoluta e criminosa do nosso judiciário. Porque muitas ilegalidades, muitos crimes estão sendo cometidos, sem muita elasticidade na interpretação da lei. Exemplo prático. O Bolsonaro, com dificuldades fiscais, que todo mundo sabe que existe e tal, produziu uma aberração com o assentimento de 3/5 do Congresso Nacional, com todo respeito aos congressistes aqui presentes. 3/5 do Congresso Nacional fizeram uma emenda à Constituição, criando uma aberração jurídica que é inovar contra o fato julgado. Que nós que aprendemos o direito sabemos que a lei não pode inovar para prejudicar o patrasmente. Pois bem, o precatório é o julgado em fase terminal, contra o que não há mais recurso, é dívida líquida, pague-se. O Bolsonaro pega esta montanha de dinheiro e manda para o Congresso uma emenda à Constituição flagrantemente inconstitucional, porque colide com normas pétreas, cláusulas centrais, adiando até 2027 o pagamento. Ou seja, devo, não nego, pago quando quiser. No mundo real, na economia, esses precatórios micaram de valor. Vocês verem o que está acontecendo com o nosso país. Micaram de valor. Valia 100, eu tinha direito a 100 mil reais de uma indenização por uma coisa qualquer, passaram a valer 30, 40. No dia seguinte que esta movimentação de desvalorização de precatórios aconteceu, alguns bancos, 4 ou 5, 3 ou 2, um banco, foram ao mercado e compraram 98 bilhões de reais de precatórios, com 30, 40, 50, 60% de deságio. Pois bem, no dia 28 de dezembro próximo passado, o governo do presidente Lula mandou pagar, dia 28 de dezembro, 100% desses precatórios, adiantando que o Bolsonaro, ilegalmente, e o Supremo tinha aceito que acontecesse, pelo valor de face. Ou seja, eu fui governador, eu fui prefeito, eu fui ministro da Fazenda, eu lidei com o precatório. Como era que era comigo? Era assim, só recebe o precatório do dia 10, depois de todos os precatórios do dia 9 ter sido pago. Só assim eu evito o tráfico de influência e corrupção e propina. Como é que eu fazia? Quem quer sair dessa fila, dá um deságio para o Estado. Quer receber antes? Me dá um desconto. Faz um leilão aqui, 30%, 40%, 50% de deságio, eu pago antes. E o Estado economiza esse valor. Se o governo tinha 98 bilhões de reais, por que não fez o leilão? Pagou à vista pelo valor de face e esse banco embolsou essa montanha de dinheiro. Eu estou dando de novo, é só um exemplo. Agora, estatizar o risco do crédito popular frustrado. Digo para vocês o que é o crédito popular frustrado. Sabe quantos irmãos nossos brasileiros, nesse instante, estão humilhados no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa? Vocês têm ideia? 73 milhões de pessoas. O governo Lula acaba de oferecer o FGTS, uma poupança compulsória, como garantia, não só de débitos novos, mas de débitos pretéritos que tinham micado. Então, esse é um país que eu não posso, desculpe, otimista, deixar de elencar os problemas reais. E aqui eu concluo. Ora, isto daqui é só o tamanho da caricatura de um problema grave. Agora, o Brasil pode perfeitamente, se a política mudar radicalmente, e aqui está a tragédia derradeira. Se nós olharmos, o modelo de governança política do país é rigorosamente o mesmo, enquanto a sociedade se reparte em ódios e paixões. Famílias se dividem, ódios se semeiam, e o modelo de governança política qual é? O aliciamento de maiorias parlamentares, absolutamente contraditórias, pela exacerbação do suborno. 63 bilhões de reais de emenda parlamentar. Claro que tem uma aqui, ali, outra acolá, honestas, mas mesmo esta honesta estabelece uma equação de disputa no parlamento absolutamente desigual, porque um deputado, por média, tem 60 milhões de reais para distribuir honestamente com prefeitos. Quando é que um jovem vai entrar na política e ter alguma chance
no Brasil. Isso era assim com o Bolsonaro, na conta de 42 bilhões, é assim com o Lula piorado para 63 bilhões. E se a gente não falar contra isso, e não é trivial, porque que o deputado se defenda, eu estou completamente de acordo, eu entendo tudo com a minha alma. Vivo, eu sou um Rafael. vivido parlamentar, eu mesmo fui deputado federal, etc. Porém, em contrapartida de nada, de nenhuma reforma estrutural, de nenhuma mudança nas coisas do país, não compreendo, não compreendo. Então você tem, e o problema que é os ódios se disseminando e a governança econômica rigorosamente a mesma. Rigorosamente a mesma, uma empulhação. Agora, qualquer canalha está liberado no Brasil se for anti-Bolsonaro. Qualquer canalice pode ser praticada se usar o álibi, o escudo de que é anti-Bolsonaro. E, do outro lado, qualquer canalice pode ser feita e praticada se for anti-Lula. Onde é que nós vamos parar? Definitivamente não é num país próspero e desenvolvido. Nós estamos indo por um problema gravíssimo. Qual é a característica desse problema gravíssimo? A dívida, ao crescer 1 trilhão e 200 bi num único ano, está fazendo assim, ó, quando o Lula tomou posse, fazia 500 anos, a dívida estava em 7 trilhões. Com 2 aninhos dessa brincadeira, o maior juro do planeta, a dívida está em 9.300. Este ano, quando interar dezembro, nós vamos para 10.400, 10.700 bilhões. O que acontece se uma dívida começa a galopar ligeiro demais? 2 sequelas, que já estão acontecendo. A primeira, ela em curto prazo, porque o credor começa a ficar com medo de que não vai receber, então em curto prazo. A segunda, encarece o valor, o preço. Então, a mentira do Banco Central do Brasil, de que está com a taxa de juros mais alta do mundo para debelar uma inflação, não se sustenta. Isto é, basicamente, para tentar indenizar a pedida da plutocracia financeira, do baronato financeiro, que está com a mão quente. Sabe quanto desses 10 trilhões de reais vence hoje, overnight, por dia? Metade. Compreendem? A metade da dívida pública brasileira já vence quase metade hoje. Onde é que nós vamos parar? Então, eles rolam com esse juro desse tamanho e o olho está na porta de saída. Qual é a porta? Fiz campanha para o Ciro em 2018, mas o antipetismo e esquerdismo infantil dele não dá mais para aturar. Boa, Anselmo. Faz campanha para o PT, então. Ou faz para o Bolsonaro? Faz para o Tarcísio, então, melhor. De saída, especular no dólar. A única forma de conter essa especulação com dólar era fechar a porta com o IOF sobre as transferências para fundo de investimento. O governo faz e volta atrás. Assim não vai dar. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora, deputado Maria, de um ex-prefeito para um deputado federal de Minas Gerais. Estou falando isso porque é o estado brasileiro com o maior número de municípios, né? São 853 municípios. Né? A minha pergunta de ex-prefeito é que a gente tem ouvido ao longo dos anos, né, um discurso de descentralização, né, dos orçamentos, das responsabilidades, né, do recurso público, né, um discurso de menos Brasil, né, menos Brasília e mais Brasil. E todos os governos federais, se você olhar ao longo dos últimos, pelo menos, aí, 20 anos do Brasil, têm concentrado receitas e transferido responsabilidades cada vez maiores aos municípios brasileiros. A palavra é bonita, todo mundo defende, mas ninguém pratica, que é o tal do pacto federativo, né? E agora há um elemento novo, que coloca os municípios agora numa situação crítica. Dos impostos, de todos os impostos recolhidos no Brasil, o mais próspero de todos, aquele que mais cresce em virtude da característica da economia do mundo, que tem sido cada vez mais dependente da economia de serviços, é o ISS. Esse era o único, junto com o IPTU, que não tem muito como se mexer, tem até como se mexer, mas era o único instrumento de independência e autonomia dos municípios, né, que
que efetivamente poderia até ser utilizado como instrumento de planejamento e desenvolvimento urbano. Por exemplo, o município quer desenvolver determinado bairro ou área lá de Belo Horizonte, que está em deterioração, o centro de BH, por exemplo, ele podia dar uma isenção ou uma redução de ISS para determinadas atividades econômicas. E a reforma tributária, a despeito de alguns avanços importantes que ela traz, a mais importante delas talvez seja a simplificação dos tributos, ela traz um conjunto de problemas para estados, para o Ceará, por exemplo, um problema grave, que é manter essa nossa base industrial em cima de incentivos, e traz aos municípios todos do Brasil, um gravíssimo problema, que é a perda de autonomia. Então, o discurso do Pacto Federativo está na boca de todos os partidos, da esquerda e da direita, mas não tem sido praticado no Brasil, e agora a gente é pressionado, né, por uma reforma tributária que retira mais autonomia dos municípios. Como deputado federal e como mineiro, né, defensor das cidades, dos municípios, eu queria lhe ouvir, né, sobre esse problema, sobre o que você pensa sobre isso, e se há algum caminho, né, na regulamentação dessa reforma. Há uma pressão hoje, eu sei, da Frente Nacional dos Prefeitos, mas se há algum caminho para a gente proteger, né, o que se tem ainda de autonomia, né, de gestão, de orçamento dos municípios. Ô, pessoal, tem gente que não deu like aí, mano. Tem as moral de dar o like aí pra nós? Soltar o preso aí? Dá aquele likezão aí, desce o dedo no like aí. Quanto mais likes vocês dão, pessoal, mais o YouTube indica pra mais pessoas. Aí mais pessoas colam aí pra ver a parada, entendeu? Na moral, desce o dedo no like aí, por favor. Obrigado, viu? Tem fã do Haddad no chat? Austeridade de like, tá? Denúncia, Pedro. Já, bem, boa noite a todos. Adriano, muito obrigado pelo convite. Estou sentindo aqui pena de mim, porque entre o Roberto Cláudio e o Ciro, sobra para esse deputado estar aqui falando. Eu tenho certeza que todos vocês estariam muito mais interessados do que o Ciro falou, do que eu falarei. Mas estou aqui para cumprir um papel, e eu, naturalmente, pensei, Adriano, que eu teria que ser otimista aqui hoje. E até pensei em alguns temas e algumas coisas que eu pudesse conversar com todos vocês com essa condição. E como mineiro que eu sou, e o mineiro sempre se pergunta, e deve se perguntar, quem coçou, oncotô e oncovô, né? É quem que eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. São as perguntas que eu acho que a gente tem que fazer para nós mesmos também, quando estamos na frente de um negócio, no gerenciamento de uma empresa e até no gerenciamento de um país. Não dá para chegar lá sem saber quem é, quem você é, onde você está e o que você tem que fazer. Quem que a gente é naturalmente não é um ser único, mas é uma equipe, é um time. E onde você está não é o lugar onde você está sentado, a cadeira que você ocupa, mas sim o ambiente no tempo e no espaço e na sociedade que você ocupa. Você tem que saber em que lugar você está inserido naquele momento, num contexto, no nosso caso, mundial. Eu não tenho dúvida disso. E aí sim, eu pergunto para onde que eu vou, ou para onde eu quero ir. O que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Não é simples, porque as escolhas são múltiplas, as escolhas são diversas. Nós assistimos na palestra anterior a colocação, e aqui também o Ciro disse, na questão da extensão do nosso país, nós podemos ter duas colheitas completamente diferentes no mesmo período, na mesma época, porque nós temos um país onde o tamanho, a dimensão dele, no sentido vertical e horizontal, são enormes. E a gente pode ter uma diversidade muito maior de opções. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Mas também tem a questão que você tem que saber, assim, qual que é a minha identidade? O que eu já fiz até hoje que deu certo? Onde eu estou falhando? E eu penso, nesse momento, que, de forma muito simplista, que nós precisamos de pensar que, bem simplista, que nós temos 3 Brasis.
Pode ser 4, dependendo da análise de cada um, pode ser 5, 10, mas eu resolvi falar de 3. O primeiro é o Brasil profundo, profundíssimo. É o Brasil que não tem para onde ir, não sabe o que fazer e não tem condição nenhuma de se mover. Esse é o Brasil que nós temos a obrigação moral de fazer com que ele sobreviva com dignidade, que ele tenha espaço de respeito na sociedade e que seja por nós tratados como cidadãos também de primeira linha, sem exclusão. Essa é a primeira coisa. E é por isso que está aí o Bolsa Família, que a gente sabe que é uma maneira de fazer com que essas pessoas se sustentem. Na palestra anterior, eu quero pedir desculpas se tiver presente o nosso procurador, que estava aqui fazendo a mediação da mesa, com relação ao problema das bets. Não é proibir o cara do Bolsa Família de julgar bet, é proibir a bet. Tem que proibir a bet. Porque esse é o caminho onde a gente tem que... A gente não existe essa história. E eu fiz uma manifestação essa semana no plenário, que nós botamos o cassino dentro do banheiro. O cassino está dentro do bolso do indivíduo. Ele joga a hora que ele quer. Eu nunca fui contra o jogo físico, tem que deixar isso muito claro. Mas o jogo se transformou numa desgraça nacional. Os pequenos comércios estão sofrendo fortemente porque esse dinheiro está desaparecendo dos pequenos comércios. Então, essas pessoas... Tamiro, o que você acha da aproximação do Ciro com a extrema-direita no Ceará? Acho bom, demorou. Se manter o projeto, quem vier em socorro é bem-vindo. Qualquer um que vier em socorro do projeto é bem-vindo. Esse Brasil profundo, profundíssimo, é o Brasil que nós temos que cuidar dele com muita apoio, a gente nunca recusa. Está aí o Lula para provar isso. Atenção, mas sem discriminar e mantendo um belo respeito. O segundo Brasil que eu vejo é o Brasil que nós estamos nele. Somos o nós, a classe média, a classe baixa, que sobrevive nesse momento, que é o Brasil que eu reputo de que, se continuarmos assim seremos e nunca mudaremos. Estamos repetindo as coisas que sempre fizemos e não vamos obter resultado diferente nenhum. Então, se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, vai ser do mesmo jeito o resultado. Agora, qual que é o terceiro Brasil que nós não temos ele ainda, mas que podemos ter? É o Brasil do pulador, é o Brasil do jumper. É o Brasil que vai pular etapas e queimar etapas de desenvolvimento. Porque se nós pensarmos que nós vamos começar hoje, onde alguém já está 6 meses na frente, daqui a 6 meses eles estarão a 6 meses na nossa frente, ou 1 ano, e nós chegamos onde eles estarão. Então, a minha expectativa, a minha vontade, o meu desejo de colocar uma pauta para o Brasil, Adriano, Roberto, é colocar uma pauta que nós saibamos furar essa cerca de... Vamos usar a expressão do Nelson Rodrigues, essa cerca de cachorro vira-lata. Porque a gente fica sempre, e hoje temos uma manifestação mais que clara na política, que é a manifestação do trabalho que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos contra o Brasil. Não importa se vale a pena ou se não vale, mas é uma coisa de subserviência nojenta, vergonhosa. Então, nós temos que saber que nós temos que, em alguns momentos, subverter a ordem. Mas não é a ordem, nossa ordem, é a ordem que nos impõe. Eu não vejo por que a gente, desculpe se eu avanço, mas eu não vejo por que respeitar determinadas patentes. Eu entendo, e quando o Ciro foi candidato, em 2018, que a gente teve mais contato, a gente viajou muito em 18, viajou muito em 22, antes dele ser candidato, eu me lembro muito bem, uma semana lá no PDT, eu disse para ele, se você fizer 2 coisas, se você virar presidente, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Se você fizer a engenharia reversa, pegar esses computadores, pegar essas coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente não produz, não faz nada, jogar na mão de centenas de meninos que mexem com tecnologia, mandar desmontar isso, inventa o seu, faz do seu jeito, dá estrutura, a gente fura uma cerca tecnológica. E foi isso uma coisa que eu falei. E se você conseguir fazer uma revisão forte dessa dívida pública, nós vamos ter um país. Então, a maneira que eu vejo
que a gente pode fazer alguma coisa, é a gente fazer de maneira que eu não estou aqui para caçar Marajá, não sou Fernando Collor, não é isso que eu não sou contra quem ganha dinheiro, mas as pessoas precisam dividir mais as coisas. As pessoas precisam dar mais as coisas. Não tem sentido o acúmulo de que alguns cidadãos brasileiros e até internacionais fazem da acumulação de recursos, acumulação de dinheiro, zero. Dinheiro pelo dinheiro. Não faz sentido. Então, quando eu vim aqui para hoje, Roberto, eu pensei, qual que é a agenda que nós precisamos fazer para o Brasil? Eu acho que a gente precisa de fazer pelo menos 3 agendas. Uma agenda para cuidados que são, não queria chamar, são os vulneráveis. Ótimo, obrigado dos vulneráveis. Tem que ter uma agenda para eles. E uma agenda para eles passa por alimentá-los adequadamente, criar condições deles morarem adequadamente, deles terem os seus filhos podendo ir para uma escola decente, terem uma alimentação adequada, terem um transporte nas pequenas cidades, porque eu sou defensor e acredito piamente que as pequenas e médias cidades serão a salvação das grandes cidades no Brasil. Porque o dia que nós dermos dignidade, cidadania, com segurança, educação, transporte, alimentação, uma casa própria, que não precisa de ser uma mansão, eu tenho certeza que essas pessoas não migrarão para a periferia das grandes cidades, fazendo e transformando a periferia das grandes cidades em grandes bolsões de crime. Não porque sejam criminosos, porque passam a ser massa de manobra do crime. A prostituição, tráfico de drogas, violência, pulula e campeia nesses lugares, exatamente porque as pessoas saíram da pequena e média cidade em busca de esperança e foram encontrar o desatino. Eu tenho certeza absoluta que, se nós fizermos isso, nós vamos ajudar muito o nosso Brasil. E é dentro dessa linha que eu vejo o trabalho que a gente pode fazer exatamente para esses desassistidos e para uma parte também do Brasil atual, que eu chamo de Brasil atual porque não está nessa linha de pobreza, mas que vai ficar muito feliz e satisfeito tendo uma vida digna e bem assistida. Não tenho dúvida disso. Júlio César, o Ciro apoiou o bolsonarista fascista na última eleição. Fica aí lambendo ele como sempre, muito pelego. A última eleição foi 2024. Ô, Júlio, se você mandar aí qualquer link provando que o Ciro apoiou o bolsonarista fascista na última eleição, eu te faço um pix de R$200. Manda aí, Júlio. Pode mandar do direct no meu Instagram, que eu abro aqui na live na hora. Pode mandar o link. Manda aí, Júlio, para nós. Esse seria um grande caminho. O segundo grande caminho, aí sim, eu tenho e acho importante, não fechando as portas da escola para a turma que está vindo também Dá o like, vulnerável, pessoal, para os seus filhos, mas abrir e melhorar as condições de ensino e de tecnologia para todo mundo, desses moleques que estão e dessas molecas que estão pelo Brasil afora, fazendo sim uma tentativa de correr atrás da fila. Que é digno, vale. Alguns vão correr mais que os outros, alguns vão estar mais habilitados e vão chegar na frente. E escolher que essa sociedade que está aí tão desigual possa fazer exatamente o pulo, é o jumper, é pular. Aqueles que já foram acessando tecnologia, que já tiverem mais condições, fazer com que façam a diferença, para que a gente faça a diferença como país. Sem abandonar nenhum, sem fechar porta de transição para nenhuma pessoa e nenhum indivíduo. Então, acho que esse seria um caminho otimista e um caminho factível para a gente fazer um Brasil melhor. E que eu espero seja feito em 2020, a partir de 1º de janeiro de 2027, com Ciro Gomes, presidente da República. Não apoiado. Cavou. Eu sou Pelvelso. Eu provoco. Cavou. Mas, para terminar, Roberto, só para te responder, porque eu não poderia deixar de responder, você me apertou sem me abraçar, porque eu não sou entendido de finanças, de tributação. Sumiu, né, o propagador de fake news. Cadê o Júlio César? Sumiu, né? Falei pra ele provar, ele sumiu. Cadê? Parece aí, Júlio César. 200 no Pix. Não sou, devo reconhecer, mas eu sou um municipalista, sim. O nosso pacto federativo é uma titica. Não vale para nada. É ao vivo, Leonardo, é ao vivo. Ele é letra morta.
Os prefeitos têm que fazer uma ridícula marcha a Brasília todo ano, com pires na mão, para nada receber. Vossa Excelência permite uma parte? Todo o dia inteiro. Sabe qual é a causa do Pacto Federativo que a Constituição de 88 anunciou e deu consequência? Eu fui prefeito em 88. E a Constituição era federativa mesmo. Era absolutamente descentralizada. Aquilo que eu acabei de falar. A explosão da dívida pública vem sobre a União faz galopar a carga tributária por causa da dívida de 27% para 34% do PIB, com contribuições que não são partilhadas com estados e municípios. Aí o Pacto Federativo que a Constituição funda foi dilacerado. É isso. Como é que é, Teixo? Pô, não entendi essa parte, vou voltar de novo, tá? A carga da dívida pública vem sobre a União faz galopar a carga tributária por causa da dívida de 27% para 34% do PIB. Sobe a carga tributária. Com contribuições. Com contribuições? Não são partilhadas com estados e municípios. Não são partilhadas com o estado e município? Alguém me ajuda nisso? Eu não entendi. Eu não entendi. Alguém me ajuda nessa parte? Não compartilhadas com estado e municípios? Ah, o aumento de arrecadação, esse valor que aumenta de arrecadação, ela não vai para estados e municípios, é isso? É isso? Fica só para a União, para a federação, no caso, é isso? Aí o Pacto Federativo que a Constituição funda foi dilacerado. É isso. O pacto foi embora porque ele ficou só em cima de imposto, né? Imposto e taxas, se eu não me engano. Então é isso. Eu queria te dizer que é uma luta que a gente tem que fazer. Nós não podemos aceitar que isso continue desse jeito. Tem propostas de emendas constitucionais para mudar o fundo de participação, o valor, mas eu acho que não é aí a solução. Nós temos que rever o Pacto Federativo de verdade. A solução não é simplesmente... vamos aumentar um pouquinho o valor resolve agora, no imediato. Mas daqui a pouco está defasado de novo. Nós vamos estar com o mesmo problema. É igual essas reformas da Previdência que vêm sendo feitas, que só servem para enganar e para submeter o aposentado, o idoso, a mais trabalho e mais indignidade. É isso que eu vejo hoje no nosso Brasil. Apesar de eu ser muito otimista, eu sou otimista pra caramba, e eu torço muito para que o Brasil consiga, eu torço muito para que eu consiga ver o Brasil um pouquinho melhor antes de eu bater as botas. Muito obrigado. F. Botas. F. Botas. Quer fazer uma pergunta para o Ciro? F. Microfone. Ciro, Falou, hoje à Sara. tarde aqui a gente muito Vai falou falar de novo, sobre a reforma tributária. É uma preocupação de todos, nenhuma informação, uma pouca informação que há, nesse fato. Mexe com toda a cadeia, todas as cadeias, todas as pessoas, e essa falta de informação, e a gente vai buscando, e é muito confuso. Como é que é esse ponto da falta de poder do município, que ele não vai poder mais negociar, incentivos para o Ceará, né? O Ceará, ele na sua gestão deu foi um choque na economia local, na indústria, na atração de empresas à custa de investimentos. Vou citar o exemplo aqui da Grendene, né, que é um dos maiores empregadores do Ceará. O que levaria uma empresa a sair do Rio Grande do Sul para produzir no semiárido nordestino, né? E agora, como é que fica com a reforma fiscal? É uma excelente pergunta. Eu até tentei chegar mais cedo, porque eu ia provocar o Bernard Pia aqui e o Mauro Filho, começando pelo seguinte. Nós estamos vivendo, meu caro Marerinde, que também gosta da boa leitura, um ambiente assim de nova língua, que é aquela expressão do George Orwell no livro de 1994, em que você está chamando alho de bugalho. E aí, como todo mundo repete, o alho acaba sendo bugalho e acabou. E alho não é bugalho. Então, é o seguinte, não aconteceu reforma tributária no Brasil. Todo mundo deve dizer, como assim? Não está lendo os jornais? Não aconteceu reforma tributária no Brasil. A gente precisa entender isso, senão nós não vamos entender o problema. O que aconteceu no Brasil que estão chamando de reforma tributária? Uma simplificação da tributação do consumo. Só que o modelo tributário no mundo inteiro tem vários fatos geradores de tributação.
patrimônio, renda, remessas ao estrangeiro, consumo, heranças, doações, são vários fatos geradores. Consumo, e o mundo inteiro tributa, mas a proporção de tributação do consumo na literatura e no mundo inteiro civilizado é a menor das proporções. Por quê? Porque tributar o consumo é a mais injusta forma de tributação. Todo mundo tem, mas é assim, qual é a proporção da renda, a proporção do patrimônio, a proporção o do consumo no mundo inteiro, e na literatura é o menor. Por quê? Porque quando um pobre compra vamos lá, Arroz. uma roupa, que não ficou nas isenções e tal, compra uma roupa, ele vai pagar, no caso brasileiro, a maior alíquota do mundo, 27% ou 28%, e quando um rico vai comprar a mesma roupa, paga 27%, 28%. Portanto, é muito regressivo. A pessoa mais pobre paga igual ao rico. E isso, portanto, é injusto. O que é que nós fizemos? Nós abandonamos essa obviedade nesse debate, deixamos a tributação de renda com 1000 perversões e regressividade, ou seja, o Brasil tem a mais severa regressividade de imposto de renda entre todos os países da OCDE. A mais severa regressividade. Eu fui ministro da Fazenda desse país. Nós tínhamos uma progressividade que eu criei, que começava com 7,5% e ia a 35% das grandes rendas. Eu cobrava, óbvio que todo mundo cobra, o mundo inteiro cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. O que é lucros e dividendo empresarial? Tudo que a empresa do Mário reinvestir, zero tributo. Tudo que a empresa do Mário passar para o Mário na pessoa física é renda. Tem que pagar. Eu fiz isso e o Fernando Henrique e o Lula revogaram não só a progressividade. Agora o Trump vai ser vergonhoso. O Trump está propondo aumentar a alíquota nos Estados Unidos, a maior, para 40%. Ou seja, ele é da direita e o Lula é da esquerda, que manteve a regressividade da tributação da renda no Brasil. Depois você tem, por exemplo, imposto sobre a propriedade. Só para dar um exemplo prático, Adriano, para mostrar que nós não tivemos uma reforma tributária. O IPTU, que o povo de São Paulo, da cidade de São Paulo, paga por mês, é o equivalente ao que o latifúndio do agronegócio mais rico do planeta Terra paga por ano de imposto territorial rural. Vocês ouviram bem? Então, o IPTU é um apartamento. Eu pago sobre a propriedade, pago X de IPTU por mês em São Paulo, o que o Brasil latifundiário Na cidade paga de São Paulo. por ano de Não é imposto estado, territorial rural, que é o IPTU das propriedades rurais. É concretude, são coisas práticas. Isso está igualzinho e tal. Lucros e dividendos, continua sem tributação. Então, o que acontece? Como você não tributa corretamente renda e patrimônio, e chama de reforma tributária uma reforma da tributação do consumo, Uma simplificação. nós vamos encavalar para chegarmos ao absurdo de termos a maior alíquota do mundo. Essa é a razão. Mas tem razões adicionais. Por exemplo, este é o único país do planeta Terra, que vai botar na tributação do consumo popular o buraco da Previdência. Isso não existe. Por quê? Porque unificaram PIS, COFINS no IBS, que agora não é mais I, é C. E a diferença, Roberto Cláudio, é que I reparte com estados e municípios. C e C não reparte com estados e municípios. Ou seja, o IPI, que hoje é base de repartição do Fundo de Participação, vai entrar na CBS, ou seja, vai subtrair receita. Boa informação, hein? Essa é a primeira grande questão dessa. Boa informação. Hoje, para a receita que paga a Previdência Social, você tem um imposto. E esse imposto ele é arrecadado e ele é dividido com os estados e municípios. Agora, com essa simplificação, o imposto dos estados e municípios, que é o CBS, né, ele não vai ter mais essa receita para poder pagar a sua Previdência.
ele vai estar no IBS, que é só federal e não é dividido, né? Então ele não vai repassar essa receita para os estados. Boa observação, viu? Aquela live, tem corte aqui na live também, mas aquele podcast do Critiquei com Cobori, de co-host, entrevistando o Bernardo Api, que é o secretário do Haddad, formulador dessa reforma administrativa que eles falam, ele não fala sobre isso, né? Ponto interessante de refletir sobre, viu? Essa imperfeição. A outra é que é o seguinte, óbvio que o mundo inteiro cobra um IVA. Qual é a característica do IVA? É uma tributação do consumo na ponta onde o consumo acontece, destacado na nota, de maneira que a cidadania adquire consciência política de que está dando R$ 58,00 para o lojista pela camisa e R$ 17,00 para o governo de imposto. Quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a França, quando você vai para a Itália, é o preço da coisa plus tax. Devolve, boa parte, tem vários que então é o seguinte, a lógica desse tributo na lei do mundo inteiro e na literatura é que ele é cobrado no destino. O que é que esses cidadãos fizeram aqui? Fizeram o quê? Botaram a cobrança no destino, só que o produto da arrecadação só vai ficar no destino em 2076. Botaram isso na lei. 2076, vocês estão ouvindo direito, não é 16, não. 2076. E esses malucos petistas do Nordeste aplaudiram tudo isso. 121 anos, né? E eu que você é mais novo do que eu. Eu vou estar com 150 anos já, né? Então, repare, mas por que isso? Saca? Eu ia encarar nosso Bernardo Api aqui. Sabe por quê? Porque este país tem uma realidade completamente atípica. Completamente. Qual seja? São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul concentram 82% da produção industrial do país. E o sistema de ICMS dá crédito na origem. Então, esses estados que concentram a indústria têm crédito na origem. O que é que eu fiz quando governador do Ceará? Depois muita gente imitou. Como eu não tenho indústria, e eu podia abrir mão de um crédito na origem que eu não tinha, eu abri mão desse crédito na origem trocando por emprego. E foi todo mundo para lá. Resultado, acabaram com isso. O que você acha que vai fazer? A Grendene, por exemplo, está lá no Ceará, tem 30 mil operários. 30 mil. O insumo industrial dela não é lá no Ceará, vem da Bahia, de caminhão, e 99,8% do que ela produz é fora, manda para fora. O que é que ela vai ficar fazendo no sertão do Ceará, se essa base de incentivo? E os governadores do Nordeste todos bateram palma porque o Lula obrigou todos a baterem palma. Ou seja, o Leander, obrigado, viu, Leander? O Leander corrigiu a gente aí, tá, gente? O IBS ele é compartilhado com estados e municípios e o CBS que é com a União, tá bom? Eu inverti ali. Eu acho que o Ciro também inverteu, né? Mas a gente só trocou o nome, né? Obrigado, Leander. Ou seja, essa é a reforma tributária que estão mentindo para o povo brasileiro que aconteceu. Não tem nada bom? Tem. Simplificou-se os processos, não é? A indústria vai poder tirar os seus créditos sem os resíduos que ela faz. Isso tudo podia ser corrigido corretamente. Mas o lado bom, que é essa simplificação, etc., etc., não compensa os riscos e sequelas. Eu tenho certeza que em 2028, 29, vocês vão ser chamados para fazer uma reforma tributária, de novo, em cima dessa. Mário, eu queria agora fazer uma pergunta. E vai mesmo, né? Porque é a mesma coisa da Previdência, né? Fizeram aí em 2019, né? Reforma da Previdência, já estão falando de novo de fazer outra. Para o médico e militante da saúde. Você falou agora há pouco sobre o governo não querer mexer no que é o crucial, que é a grande dívida fiscal brasileira, que tem galopado, como disse o Ciro, às custas de uma taxa de juros absurda no país. E o governo resolveu o problema fiscal sem mexer nessa dívida, pessoal, dá like. Contingenciando o dinheiro da educação e da saúde. Tem gente que não deu like. Só na saúde, o orçamento acho que é de 44 milhões, o contingenciamento é de 10%. Você que conhece a realidade do Sistema Único de Saúde por dentro,
conhece já que, apesar dos avanços, apesar da importância da existência dele, ele funciona muito precariamente em termos de acesso e de qualidade de serviços, fundamentalmente em relação, em consequência da falta de recurso. Sempre se culpa a gestão, se falta gestão, enfim, há espaço para isso, mas falta dinheiro mesmo. E o governo do PT resolve querer resolver o problema fiscal brasileiro retirando dinheiro da educação e da saúde. Eu queria lhe ouvir especificamente sobre a sua preocupação em relação à consequência desse contingenciamento para a saúde pública do país. Roberto, a sua pergunta já mostra o caminho que eu tenho que seguir obrigatoriamente, porque é impossível você imaginar que num país que tem como suplementar dois planos de saúde, um é o SUS e o outro é o plano privado, é o plano de saúde, no nicho da saúde suplementar você gasta 4 vezes mais para atender 50 milhões de pessoas do que no SUS de 150 milhões de pessoas, 4 vezes mais. Isso já mostra que o recurso é curto. Por isso que eu acho que o SUS ainda é um grande milagre. O SUS é um grande milagre e tem que ser protegido no Brasil. Nós precisamos de arrumar soluções para isso. Você falou aí também que a questão da gestão, a gestão... Claro, nós não temos profissionais de gestão em saúde não, gente. Vamos falar a verdade. São poucos. Porque são pessoas que foram para suas santas casas, são pessoas que foram que não estavam preparadas, mas que fizeram isso na boa vontade, no seu dia a dia. O médico que montou um hospital, montou uma clínica, e é desse jeito que é. Então, hoje, já começa-se a profissionalizar. Vai melhorar a gestão, com certeza, mas não é a gestão a culpada maior. E quando você vê num cobertor curto desse, que já não tampa o pé e não tampa a cabeça, não adianta você tentar tampar porque não dá. Eles vêm e cortam mais um pedaço. Isso só tende a dizer para todo mundo: saúde e educação não é preocupação do governo. Não é. Porque a única maneira de você entender que contingenciamento possa ser feito em cima disso é o desrespeito e o descompromisso que o governo tem com a saúde, com a educação. Para mim, quando vejo isso me causa muito desconforto, muita raiva, para ser verdadeiro. Porque eu sempre disse, tem muita gente, e é muita gente boa, que está dirigindo hospitais do interior, que são hospitais que são privados, mas atendem só exclusivamente ao SUS, então são prestadores de serviço do SUS. Eu sempre disse para os meus amigos, eu nunca vou poder trabalhar para o SUS, porque com a tabela que vocês trabalham, não é possível. E aí você me pergunta, mas como é que é possível hoje ainda e eles continuam abertos? Estão todos super endividados, estão todos pendurados em banco, estão todos completamente sem condição de continuar, e mais grave que isso, muitos precisam de recorrer a subterfúgios, nem todas as vezes republicanos, para pagar a conta. E depois que fazem uma vez, ficam refém da estrutura que os submete o resto da vida. Verdade. Entram debaixo de um balaio do qual não conseguem sair. Essa é a realidade da nossa saúde. E são pessoas boas, reflexões, que fizeram coisas que não deviam ter feito. Não foi por benefício próprio. Eu conheço muita gente boa, mas que tiveram de fazer. Então, quando eu vejo uma indignidade dessa, reduzir mais ainda o recurso, eu vejo o sistema... parece que eles querem destruir o sistema, na minha cabeça, mais bem pensado em saúde do mundo. Porque se o SUS conseguisse botar mais um pouquinho de dinheiro, você imagina se essa dívida pública nossa, se caísse 10% da dívida pública, faz um estrago na administração, é saúde boa, educação boa, 10%, ia ser dinheiro para caramba. Mas é a solução de quando querem fazer alguma coisa que o Brasil está devendo, eles botam culpa na Previdência. Eles botam culpa, que tem problema e a gente precisa de consertar. Eles botam culpa, eu costumo dizer que se você tem uma caixa d'água com 4 grandes buracos, um buraco vaza 51% da sua água, o outro buraco vaza 30%. Qual buraco você vai tapar primeiro? O outro vaza 20%, o outro vaza 12%. Qual que você vai tapar primeiro? O de 12%? 50%.
Você vai tapar o de 51%. E é aí que tem que mexer. E as pessoas se recusam a ver o óbvio. Então, sempre mexendo onde não tem o alarido, o estrilo de quem tem poder para fazer de última hora, ou em cima da hora, ou imediatamente após o governo recuar de uma medida do EOF que não devia ter recuado. É por isso que nós vamos votar contra o EOF de uma maneira geral toda pelo PDT. Parabéns. Eu não sei se eu tenho direito a uma última pergunta de... Viu, Ciro? Vou fazer aqui uma última pergunta. Posso fazer, Mário? Pode, mas antes eu preciso de uma mensagem aqui do Banco do Nordeste que vai passar aqui no céu. Claro. Vamos lá. Tinha nada, eu quis. Eu vendi era milho no sinal. Porra. Fórum otimista meteu o Ed. É, gente, porra, programa de banco na hora do Ciro. Calma aí, vai voltar, voltou. Ué, acabou. Agora o senhor faz a sua Mário, vou pergunta. fazer uma pergunta Faz a rápida sua para os pergunta. dois. E depois eu faço uma para o Ciro, aquela que todo mundo quer fazer e ninguém... Tá, você vai O ser Adriano candidato. depois vai finalizar aqui a reunião. Ciro e Mário, uma coisa visível e cada vez mais visível, né, aos olhos da população brasileira é que a gente, a despeito de viver num regime democrático de 3 poderes, a presidência da República tem cada vez mais sido fragilizada na sua afirmação enquanto poder. Seja, por um lado, por um Supremo que tem ido para além do julgamento das questões constitucionais, seja, por outro, pelo Congresso que tem tomado conta de boa parte do orçamento que deveria estar, muitas vezes, dentro de ministérios, sendo planejado e executado dentro de uma lógica de políticas públicas baseado em necessidades, seja pela falta de liderança para conduzir os destinos do país, as crises nacionais e afirmar os interesses nacionais para fora do Brasil. Então, eu acho que há, dentro dessa crise do Brasil, uma crise institucional de fragilização da presidência da República. E eu queria muito ouvi-los a respeito disso, porque não é só uma pessoa, mas é uma instituição, né? Uma presidência forte, afirmativa, clara, evidente, que tem capacidade de dialogar e construir com os outros poderes, certamente consegue produzir muito mais consensos do que a gente tem vivido. Às vezes eu fico vendo que muita gente culpa a polarização como a responsável pela crise do país. E muitas vezes é a fragilidade da própria presidência, a incapacidade dela de construir consenso, que talvez seja a real razão, né, para essa crise que a gente tem vivido. Eu queria muito ouvir o Ciro e o Mário a respeito, se concordam com essa observação e o que um presidente pode fazer para mudar essa relação com os outros poderes. Como eu andei interessado em pedindo o povo brasileiro para ser presidente, eu tenho frequentado essa questão na minha mais profunda intimidade e tal. E eu quero crer que eu tenho uma resposta, embora eu seja muito objetivo, embora algo prolixo e tal, porque eu acho que os problemas complexos merecem respostas complexas, soluções complexas. Eu acho que a questão é entender a gênese desse colapso da autoridade da presidência da República. Você, como tem o hábito de ser bonzinho, falou e tal, eu tenho muita inveja dele, porque ele é gente muito boa e tal. Na verdade, a presidência da República hoje é uma caricatura. Não serve para rigorosamente nada, a não ser passear a beleza relativa no estrangeiro e fazer simulações simulacros de
de mandonismo aqui, mas, na verdade, o poder político real da presidência da República acabou, não existe nenhum. Só que isso não é novidade. Tem se sofisticado essa usurpação do poder, mas não é novidade. Quando o Pedro II, por exemplo, foi aceitando o fim da escravidão, ele acabou sofrendo o que sofreu. A República entre nós foi um golpe de Estado militar e se deu basicamente pela erosão da autoridade de outrora de um imperador muito forte. O imperador Pedro II governou por quase 60 anos de estabilidade, de progresso. O Brasil chegou perto dos indicadores dos Estados Unidos naquela época. Ele próprio um iluminista, porque conciliou com a oligarquia escravista e tal, mas quando ele começou a fraquejar... Ciro fala iluminista para não falar que ele era positivista. Porque positivista, meio acadêmico, é meio queimado, né? Mas Dom Pedro II era positivista, né? Ele próprio era abolicionista, deu-se o golpe. Na sequência... Dom Pedro II, uma curiosidade também, ele era republicano, né, velho? Ele era um imperador republicano. O Brasil tem muita magia, né, velho? Existem as magias. E aí, perguntaram no chat, pô, Tamir, você acha que dá pro Cirão ano que vem? Cara, pragmaticamente acho que não, mas existe uma magia latino-americana. Existe. E essas magias, elas rolam, mano, com uma certa frequência, sabe? Existe uma excepcionalidade latino-americana, principalmente brasileira, né, cara? Essa do rei republicano, o imperador republicano é uma delas, né? Você, para não ser muito... O Getúlio Vargas, quando viu o fracasso de 22, que foi uma tentativa, vamos dizer, despótica, esclarecida, de romper com esse pacto oligárquico, agora da oligarquia, de novo, reciclada, mas é a mesma oligarquia escravista, que agora toma outras características e tal, mas é a mesma, latifúndio, etc., etc., ele acaba topando uma revolução. Talvez a única revolução que de fato aconteceu no Brasil foi a Revolução de 30, que teve muita força porque... Getúlio também era positivista, sim. E tinha uma ideia, e essa ideia era popular, na proporção que a gente possa chamar de popular, que era uma classe média, liberal, esclarecida e tal, embora a massa popular rural não tivesse noção do que aconteceu, mas o Getúlio galvanizou isso e sofreu o pão que o diabo amassou, mas impôs a sua autoridade até o colapso dela no suicídio. O suicídio já foi uma tentativa de emasculação da autoridade da presidência da República pelos saudosistas do autoritarismo, da oligarquia, do escravismo redesenhado e tal, e ele faz um gesto político, com um manifesto que foi escrito por um ghostwriter, sob supervisão dele, disse que aquilo não foi um ato de um depressivo, embora provavelmente houvesse ali um componente, foi um ato político, não é? E que adiou aquele golpe de 54 para 64. Depois você teve, para acelerar um pouco, você teve o Juscelino, estou voltando um pouquinho, o Juscelino governou acossado por essa gente. 1000 tentativas de golpe, até tentativa de assassinato, mas ele se sintonizou com a massa brasileira pelo redesenho apaixonante do nacional-desenvolvimentismo e o charme e a ideia que todo mundo estava vendo o Brasil 50 anos em 5, etc., etc. O que é que eu quero com essa história? O Fernando Henrique, com o Plano Real, tinha isso na mão, mas trocou pela reeleição. Então se reconciliou com essa malta toda que vivia do imposto inflacionário. E o Lula tinha esta coisa na mão e trocou pelo poder, com a carta aos brasileiros, etc., etc. Nós estamos precisando de novo de uma ruptura dessa natureza. O caminho necessariamente há de ser o democrático, se depender de mim, mas nós precisamos de alguém que tope correr o risco de recelebrar, não é, essa relação e restaurar o que é democracia, porque da democracia, vamos ter clareza, só resta para nós um protocolo. Hoje o Brasil não é uma democracia. O poder real não está na mão do povo. O poder real está na mão de um pacto entre plutocratas e cleptocratas. É uma aliança de ladrões e barões, e é grave porque você tem hoje a grande mídia, 5 famílias e uma igreja, todos pensam iguais, todos se reúnem, jantam, e os bancos,
que controlam absolutamente tudo. Só o Brasil, no mundo capitalista, 5 bancos controlam 83% de todas as transações financeiras. Ou você encara isso para tomar o poder de volta para uma expressão democrática, e aí isso como é que faz na prática? Anunciar a ideia, como o Juscelino fez, como o Getúlio Palavras fez, duras, hein? anunciar a ideia. Tentar que a aventura não seja tipo Collor, adjetivo em cima de simplificações grosseiras e tal. Claro que o povo não vai aceitar, não vai compreender a profundidade enciclopédica de um projeto nacional e tal, mas algumas ideias força têm que ser partilhadas para que você não se eleja você por si, mas você e um conjunto primicial de ideias. Em seguida, já entre a eleição e a posse, quebrar esse pacto oligárquico. Como? A grande saída é aproveitar o lado trágico do colapso federativo. Governadores e prefeitos estão todos quebrados, endividados e tal, e você pode perfeitamente recelebrar com eles. O caminho é que a dívida dos estados e municípios, hoje, ao redor de... tem que atualizar os números, 800 bilhões de reais, é menos de 10% dessa dívida toda. E você pode reestruturar essa dívida, deixando por 4 anos, se e somente se os governadores e prefeitos se engajarem junto com os partidos, os deputados, etc., etc., na reforma que o país vai fazer. Propor a negociação, participação dos políticos, etc., etc., e o impasse, uma vez definido, acertar, por maioria simples, por lei complementar, uma convocação de um plebiscito. Que aí sim você manda a deliberação. Exemplo prático. Se você se tributar com uma alíquota muito pequena, de 1,5%, no máximo, as fortunas acima de 20 milhões na pessoa física no Brasil, você vai alcançar 56 mil pessoas, mas vai arrecadar 70 bilhões de reais. Isso passa no Congresso? Não passa. E num plebiscito, qual é o resultado que você imagina? Passa. É do que se trata. O capeta nasceu no meio dos anjos. Eu não vou ter a pretensão de dar um diagnóstico, como o Ciro fez, com a competência que o Ciro fez. Mas eu posso dizer que o que nos aflige hoje é fruto e produto das... Legal essa explicação do plano de governança do Ciro e da legitimidade de um presidente, linkando com os pontos históricos, né? Alguma vez que eu for falar sobre isso, eu vou usar esses exemplos também, né? É legal isso dar um caráter mais... Não um caráter nacionalista, reforça o caráter nacionalista, reforça o caráter da história do país, ressalta, traz elementos e figuras também do passado, né? Que nos conecta, né? Legal. Acho que é a primeira vez que eu vejo ele falando desse jeito sobre o plano. Nossas ações políticas nesse período que a gente está vivendo do pós-ditadura, da democracia. Nós fizemos tudo errado. Nós empoderamos, os poderes empoderaram diferentemente pela insatisfação pelos resultados. Por exemplo, nós iniciamos empoderando o judiciário. A gente perdia, eu não estava lá, mas como político eu tenho que falar, a gente perdia ou era derrotado em alguma causa, a gente levava para o Supremo decidir. E a gente foi fazendo isso, e todo mundo aprendeu a fazer isso. Ninguém aceitou perder. Democracia que ninguém aceita perder. Isso redundou no Bolsonaro agora como último, não perdi a eleição, eu quero ganhar. Então nós começamos a criar com os nossos atos, nós fizemos o capeta. Nós não somos os anjos puros. Então, eu acho que por aí, e a receita de tratamento que o Ciro deu, eu acho que é a receita que a gente precisa seguir. É devolver o processo decisório para quem tem o direito de decidir. É para o povo. Não é para o presidente, não é para o deputado, não é para o ministro do Supremo. No momento de uma indefinição, chama o povo e o povo diz. Que o nosso amigo Brizola já dizia, né? Se você está em dúvida para onde vai, pergunta para o povo.
Gente, a gente vai chegando aqui ao final, né? Mas ainda tem umas duas perguntas aqui para o Ciro, mas eu queria era agradecer aqui a todos aqui que fazem a FAAP, agradecer ao Francisco, agradecer ao Lincoln, agradecer ao ministro Gilmar Mendes, a Guiomar, o IDP, agradecer a todos aqui. E também deixar só uma pergunta aqui, né, para o Ciro. Só mais um aqui. Ciro, é Ciro para presidente ou Ciro para governador do Ceará? Eu agora sou consultor, né, e influencer. Não pretendo mais incomodar os eleitores e, para governador, eu estou apoiando o quadro mais preparado, que é o Roberto Cláudio, lá no Ceará. Eu ia fazer uma pergunta imobiliária para o Ciro. Se em 2000, uma pergunta imobiliária, assim, praticamente imobiliária. Se em 2027, onde que você gostaria de estar morando? Eu em Fortaleza, que é onde eu moro, onde você passa férias. O sonho Tá bom. O sonho de consumo, para quem vive no Brasil. Um Brasil que a gente não tem opção de ver uma coisa decente acompanhando, é ter um candidato a presidente diferente do que está aí. Claro que você sabe, sou seu amigo, sou seu fã, entendo o momento que você vive e acho que não tenho reparos para fazer da sua conduta, da sua posição de decisão, mas eu tenho que dizer para você que você não tem direito. Eu acho que nós precisamos de gente que eu não tenho, nós precisamos de gente que tenha a coragem que você tem. Eu não tenho essa coragem. Nós precisamos de gente que consegue passar por cima dos seus interesses pessoais e falar o que você fala e mostrar o que você fala. Então, meu filho, vou insistir, e se Deus quiser, nós vamos vencer. Você vai ser meu candidato a presidente da República. Tá. Isso é um dos melhores amigos que eu tenho na política brasileira, um gênio, inteligente, gente boa, e por isso vocês descontem aí. Dedo podre. Bom, eu só tenho a agradecer por esse painel. Muito, muito obrigado. Terminar tirando aquela foto protocolar aqui, enquanto eu vou agradecendo mais uma vez aos patrocinadores que tornaram esse evento possível, o Banco do Nordeste, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Governo Federal, o Grupo Marquise, o Grupo Aço Cearense, a Servitec e a Federação... Vou votar em você também, viu, Ciro? Também vou votar em você. Deixa eu printar com sua cara aqui, vai. Pra eu fazer uma thumb aí pro pessoal ver o corte. E você que tá vendo o corte aí, pô, perdeu ao vivo, tá vendo o corte? Já chega dando like aí, viu? Canalha! Tem gente vendo o vídeo e não dando like. Canalha. Das indústrias do estado do Ceará. Muito obrigado a você que nos acompanhou também pela TV. Tamo junto. Ciro presidente. Vou votar você também, Ciro. Ciro Gomes 2026. Tá.